Agora, uma dica sobre os assuntos difíceis. E agora, algumas dicas para você aprender aqueles assuntos difíceis, aqueles assuntos mais cabulosos. Então, a primeira dica que eu dou e que funciona para mim é divida ele em pedaços menores. Então, você tenta primeiro aprender a ideia geral do assunto, mas se ele for muito complexo, às vezes é difícil você pegar. Então você divide ele em partes menores, que tem assuntos também que nem são tão complexos, às vezes eles são mais grandes. Por serem grandes você acha que ele é complexo, mas na verdade não é, ele é só muito extenso para você entender todo de uma vez. Então você divide ele em pedaços, seja ele por ser complexo ou extenso, se você dividir ele nos dois casos, vai facilitar você entender. É o método que eu chamo, que eu gosto de brincar com meus alunos, dizendo que é o método do açougueiro. Você vai dividir por partes. Então fica mais fácil de você entender assim. O outro tópico, escreva ou desenhe as partes para entendê-las melhor. É aquela história de não entender o que é que eu desenho. Às vezes você desenhar ou fazer quase como um mapa mental, mas não precisa ser um mapa mental. Se você só escrever ou desenhar um resumo, algumas partes assim, para tentar entender melhor, ajuda. Porque meio que vai tirando o peso da memória, da cabeça, de fazer tudo, de lembrar a informação e ainda analisá-la. Aí você bota no papel, tira o peso da memória e foca só em aprender aquilo ali, em realmente entender. Isso me lembra o Dumbledore em Harry Potter, que ele tem uma magia que ele tirava o pensamento e jogava numa tigela e ficava olhando o pensamento na tigela. Ou seja, tirar o peso da memória, botar no papel escrevendo, é a mesma coisa. Você tira o peso da mente de ter que lembrar para se concentrar apenas em entender aquilo ali. Próximo tópico, busque explicações diferentes. Às vezes você não entende um assunto complicado, você já tentou as alternativas anteriores, você ainda assim não entendeu, porque o assunto é complexo, então você pode buscar uma explicação diferente. Às vezes o professor ele explica de uma forma que você não consegue entender. Às vezes falta alguma coisa. E aí com uma explicação diferente, ou uma explicação com foco em uma área diferente, ou de uma forma diferente, você consegue entender. Quando eu estudava para concursos, eu estudava às vezes português por mais de um livro, porque tinha um livro que tinha informação, o outro tinha outra a mais que o anterior não tinha, mas o anterior tinha outra que o segundo também não tinha. E às vezes até o jeito como era abordado em cada livro era diferente, ajudava você a ter uma percepção diferente do assunto. E isso ajudava a entender, pelo menos a mim ajudava a entender. Então às vezes um professor ensina de um jeito, aí você não gostou muito ou não entendeu por uma coisa assim, nada que você não possa buscar uma outra videoaula ou a informação de um livro até ou alguma coisa assim que ajude. Às vezes uma explicação diferente é só o que você precisa para entender um assunto. E o último tópico, continue estudando e pensando no assunto. Mesmo que você tenha feito todas as coisas anteriores, existem assuntos que você vai levar um tempo para aprender. Por mais que você estude e se empenhe e queira aprender em 10 minutos, tem assuntos que são mais complicados e que exigem mais tempo de aprender. Teve coisas de programação que eu ouvi falar lá no início, quando eu comecei a estudar, mas só vinha realmente entender muito tempo depois. Com prática, com estudo e testando coisas aqui, coisas ali, eu só vim realmente entender o que era aquilo, como realmente funcionava, como se conectava com as outras coisas, muito tempo depois. Então, eu acredito que eu, assim como qualquer pessoa normal, ela tem a capacidade, tem o potencial de aprender qualquer coisa, desde que ela tenha o tempo necessário para aprender aquilo ali. Então, o assunto pode ser o mais complexo para você naquele momento, mas assim, você tem o potencial para aprender aquilo, mas você vai precisar dos métodos e principalmente do tempo necessário para conseguir absorver e entender aquele assunto ali.